pais do bebê que foi declarado morto no interior de Goiás vão entrar na justiça contra o hospital municipal em que a criança nasceu. A mãe foi a primeira a perceber que a filha Maria Vitória estava viva. Dentro de mim eu sentia que ela estava viva. E a enfermeira colocou ela em cima de mim viva, mexendo. Eu apavorei e comecei a gritar, falando que ela estava viva. E ele falou para mim tirar da minha cabeça que era coisa da minha cabeça. Larissa e o pai do bebê, Andriel, contam que a filha chegou a ser levada para o necrotério do hospital. No momento da despedida, o pai, que ainda não tinha visto a criança, teve a mesma certeza da mãe. Comecei a passar a mão nela, eu vi que ela tentou puxar o fôlego. Falei, tá errado, minha filha tá viva. Minha filha tá viva. A enfermeira do lado falou, não, você deve ter mexido no pano aí e teve a impressão que ela estava viva. Saiu com minha filha, chegou aí pro necrotério, saí correndo atrás, cheguei lá, minha filha já não estava mais. Eu tinha levado para a incubadora. A prova de que a criança chegou a ser dada como morta está neste documento, o prontuário médico do Hospital Municipal de Tumbiara, onde o parto foi realizado. Só 2 horas depois do nascimento, ficou registrado que uma pediatra foi chamada para dar assistência ao bebê. A criança chegou a ser levada ao necrotério. Está sendo feita uma sindicância interna para saber exatamente o que aconteceu nesse parto, se houve alguma falha ou não. Isso posteriormente nós vamos poder declarar. Sendo surpresa para a gente que ela está reagindo bem e está com um quadro estável. Mas é uma condição crítica porque é um prematuro de 400 gramas. Espero que seja feita a vontade de Deus. Se minha filha está lutando para viver, quero que ela viva. Foram 7 horas do nascimento do bebê no Hospital Municipal de Tumbiara até a transferência para um hospital de referência de Goiânia. A recém-nascida Maria Vitória passa bem e está numa incubadora. Essa história é de assustar, né? E é parecida com uma que aconteceu lá no Paraguai. Um bebê que tinha sido declarado morto acordou. Imagina você, Raquel, acordou durante o próprio velório. O bebê nasceu prematuro e foi inicialmente registrado como menina antes de se constatar que, na verdade, se tratava de um menino. 2 erros, né? O hospital explicou que o atestado de óbito foi emitido depois que os médicos não conseguiram encontrar e verificar mesmo sinais vitais. Na hora do velório, a criança começou a chorar, foi levada de volta para o hospital. O menino agora está numa incubadora. A situação dele, graças a Deus, é estável, assim como a da menina Maria Vitória, que também passa bem. Bom, como a família desses bebês, dados como mortos, devem agir? Para comentar sobre esses 2 casos de erro médico, nós recebemos em nosso estúdio a advogada que também é psicóloga, Alexandra Ullmann. Bom dia, doutora Alexandra, tudo bem? Bom dia, Luciano. Bom dia, Raquel. Bom, na verdade, a gente sabe, os médicos pelo menos dizem que o diagnóstico morte, ele parece ser simples, mas não é nada simples, né? Você tem que fazer uma série de verificações até dar a conclusão de diagnóstico mesmo de óbito. Como é que um resultado desse, né, pode ser entregue por uma família que passa por um trauma psicológico e no meio disso tudo ainda tem que entrar na justiça, né? Quer dizer, que tipo de recompensas, vamos dizer assim, do direito ela pode rever num caso como esse? Antes de tudo, a gente tem que pensar que existe um protocolo médico que deve ser seguido. Esse protocolo, a gente não sabe se foi seguido ou não, desde a aspiração do bebê até toda aquela questão que os pediatras e os próprios, o ginecologista que faz o parto, eles têm que seguir esse protocolo. Se foi seguido o protocolo e assim mesmo esse bebê não conseguiram detectar sinais de vida, porque disseram que esse bebê era muito pequeno, tem 400 gramas, é um bebê prematuro. Aí essa criança vai ter que ser agora vista de outra forma. Ela está na incubadora desde sábado, parece que foi logo depois, e ao que soubemos agora está se recuperando bem. O que acontece é o seguinte, com certeza o hospital municipal, ele vai ter que ser responsável, e não só o médico, porque o médico que atestou isso, ele responde criminalmente se algo acontecer com essa criança, se houve algum tipo de omissão, se não houve tratamento adequado, se não houve o protocolo, se não foi seguido certo até o ponto deles darem essa declaração. E o mais importante é o tempo que essa criança ficou sem atendimento. Parece que 2 horas de acordo. Exatamente, é uma criança prematura que já necessitaria de um atendimento imediato. Esse tempo que ela ficou sem atendimento pode fazer com que ela perca a chance de viver. Ou que traga alguma sequela que poderia ter sido evitada se o tratamento fosse dado de
de imediato. Agora, o que mais essa mãe pode fazer? Porque ela disse que a pessoa até duvidou dela, quando ela falou que a criança estava com vida, né? A pessoa duvidou dela, falou, isso é coisa de mãe que está vendo a criança com vida. Quer dizer, é mais um agravante aí nessa história, né? O hospital duvidar da mãe que está dizendo que a criança está viva. Quer dizer, essa família pode ter que tipo de benefícios depois de entrar com o processo? Ela pode ganhar o quê? Bom, aí vai depender muito do que acontecer. Provavelmente o que eles vão fazer agora é entrar com uma ação de erro médico, uma indenizatória por danos materiais e morais pelo erro médico cometido. Isso tudo também a gente vai depender de como essa criança vai evoluir. Se houver um óbito, efetivamente, isso pode caminhar até para uma indenização muito maior. Se houver uma lesão qualquer, que seria uma lesão culposa nessa criança, essa lesão vai ser mensurada pelo juízo, avaliada que tipo de tratamento, e pode ser que essa família receba um tratamento para o resto da vida dessa criança, ou uma cobertura do tratamento atual, se for necessário. Doutor Alexandre, eu queria fazer uma pergunta mais nesse aspecto psicológico, né? Primeiro, você tem, principalmente a mãe, né? Que passa por 9 meses com a criança, agora no caso dela aí é uma criança prematura, quer dizer, toda uma expectativa, então passou menos meses, a expectativa na hora de um parto e de ter uma vida nas mãos, e de repente essa expectativa é frustrada com a notícia de uma morte, de um óbito, né? A notícia seu filho morreu. E depois a própria mãe perceber que a criança não está morta e que essa demora de percepção entre o óbito e verificar que a criança está viva pode trazer com um comprometimento, por exemplo, para o resto da vida da criança se ela sobreviver agora na incubadora. Que tipo de trauma psicológico uma mãe dessa ela pode enfrentar, né? São vários momentos, várias emoções, então um espaço muito curto de tempo. A gente tem que entender que só o parto prematuro já gera uma ansiedade e um medo muito grande para a mãe e para a família, mas mais até para a mãe, né? Nessa ação, com certeza, laudos psicológicos dessa mãe serão feitos e o que vai demonstrar que grau de comprometimento emocional ela ficou. E, com certeza, a condenação girará também em torno de uma indenização para que isso, ou para que se faça um tratamento, ou para que se cubra esse tratamento todo. Doutora Uma, muito obrigado pela participação. Alexandra Uma, ela que é advogada e psicóloga, e falou aqui sobre esses casos, né, tanto no aspecto psicológico como do direito, desses casos, como a gente viu aí no Paraguai e agora no interior de Goiás, em Itumbiara, na região sul de Goiás, uma mãe que deu à luz, o filho foi constatado, o óbito foi constatado com o filho e depois ela percebeu que a criança, na verdade, estava viva. Muito obrigado. Obrigada, bom dia. Obrigada, bom dia.